Bem-vindos à Ação Nerd, eu sou o João Gustavo, e a partir de agora está começando mais um Caldeirão Nerd. E o crossover de terror está rolando! Outubro é o mês do Halloween, e durante todo o mês de outubro, 31 canais falaram tudo, absolutamente tudo, sobre os maiores filmes de horror de todos os tempos. O meu vídeo tá atrasado, tá, gente? Era pra ter postado no dia 8, mas eu tive problema com o celular, tive problema com o computador. Meu celular não queria me obedecer, parecia que a Skynet estava tomando conta dele, só falta ele querer matar a Sarah Connor agora. O lado bom é que hoje você vai ter dois vídeos sobre terror, o meu e o do meu amigo Iago, que vai falar sobre A Bruxa, filmaço de terror. Já aqui no Caldeirão, sabe aqueles atores que fizeram carreira apenas em filmes de terror? Então, é sobre isso que eu vou falar agora, os atores que são ícones do horror agora, no Caldeirão Nerd. Muito bem, voltamos até a década de 20, e na década de 20 o terror tinha um nome: Lon Chaney. Conhecido como o Homem das Mil Faces, Chaney se transformava em cena. Para você que é fã das caracterizações do Johnny Depp, era quase a mesma coisa, com um diferencial. Chaney fazia as próprias maquiagens. Em 1923, ele se tornou um astro como Quasimodo em O Corcunda de Notre Dame. Mas foi em 1925 que ele assustou as plateias de todo mundo com o papel título de O Fantasma da Ópera. E depois desse filme, pronto, estava feita a lenda. Chaney seria o Drácula em 1931. Infelizmente, um câncer o tirou de cena em 1930 e apagou para sempre o brilho de um dos maiores astros do horror de todos os tempos. Pulamos para a década de 30 e na década de 30 a Universal entrou de cabeça nos filmes de horror. O primeiro deles foi Drácula de 1931 e Drácula trouxe Bela Lugosi. Ele começou a carreira ainda nos anos 20 no teatro, mas foi nos anos 30 que ele se torna um astro. Em 31 ele faz Drácula e a lenda estava feita. Esse Drácula que você conhece, a capa preta, o cabelo para trás, o sotaque, tudo isso vem de Lugosi. Ele interpretou vários outros vampiros durante a sua carreira, mas curiosamente ele fez o Drácula apenas mais uma vez, na década de 40, se não me engano. Mesmo assim, ele ficou associado eternamente ao personagem. Nos anos 30, a Universal também lançou Frankenstein, e Frankenstein nos trouxe Boris Karloff. Dono de um rosto muito expressivo, Karloff foi um gênio do horror. Em 31 ele faz Frankenstein, em 32 ele faz a Múmia e em 35 ele faz a Noiva de Frankenstein. Um dos filmes de horror mais espetaculares da história do cinema. E pronto, estava feita a lenda. A sua interpretação para o monstro de Frankenstein é simplesmente arrebatadora. Os anos 30 também nos trouxe Fay Wray. Isso mesmo, a mocinha capturada pelo King Kong. O que pouca gente sabe é que Ray tem uma extensa carreira em filmes de terror. É só procurar por filmes como Amores Vampiros ou O Mistério do Museu de Cera para saber do que eu estou falando. Ray, inclusive, é conhecida como a primeira rainha do grito. Isso muito antes da Jamie Lee Curtis pensar em nascer. Chegamos aos anos 40 e a Universal começa a segunda leva de filmes de terror. A segunda leva começa com o Lobisomem. E o Lobisomem nos traz Lon Chaney Jr. Isso mesmo, o filho de Lon Chaney. Lembra aquilo que eu falei sobre o Lugosi? Que ele ficou marcado pelo papel do Drácula, mas que curiosamente ele tinha interpretado o papel apenas 2 vezes na carreira? Então, com Chaney foi diferente. Ele interpretou praticamente todos os papéis de lobisomem da época. Aliás, Chaney Jr., além do lobisomem, ele também foi o Drácula e também foi o Frankenstein. Ele nunca foi um excelente ator. Mesmo assim, a sua interpretação como Lawrence Talbot, acho que é esse o nome dele, em Lobisomem, é muito triste. Sabe, só falta a musiquinha do seriado do Hulk no final de cada cena. Infelizmente, Chaney teve 3 problemas muito sérios em sua carreira. O primeiro deles é que ele ficou preso ao papel de lobisomem por toda a sua carreira. O segundo é que ele nunca saiu da sombra de seu pai. E o terceiro, ele travava uma batalha contra o alcoolismo. E isso foi acabando com a sua carreira aos poucos. Os anos 40 também trouxeram Evelyn Ankers. Ankers estava no Lobisomem de 41, com Lon Chaney Jr. e participou de muitas produções de terror,
durante os anos 40 e também 50. E diferente de Fay Wray, Anchor sempre era a moça despojada, pronta para enfrentar o perigo, não era uma vítima indefesa. E isso fazia toda a diferença. É só procurar por filmes como O Filho do Drácula ou O Mistério do Homem Invisível para você ver do que eu estou falando. E os anos 50 nos trouxe a trindade máxima dos filmes de horror. Nos anos 40, o Vincent Price participou de clássicos como Laura e também Canção de Bernadette, mas foi nos anos 50 que ele abraçou de vez o horror. Em 53, ele fez Museu de Cera e em 58, ele faz A Mosca da Cabeça Branca e pronto, estava feita a lenda. Ele tem filmes sensacionais como as adaptações de Edgar Allan Poe nos anos 60, como O Corvo e O Poço e o Pêndulo. E nos anos 70, ele fez um filme que eu acho espetacular, O Abominável Dr. Phibs, filmaço. Peter Cushing fez em 57 uma versão do Frankenstein para a Hammer Films. A Hammer era uma produtora inglesa de terror que começou a adaptar os monstros da Universal na Inglaterra. Cushing foi Victor Frankenstein em 57, mas foi em 58 que ele fez um tremendo sucesso. E foi o Dr. Van Helsing em Vampiro da Noite, de 58, e pronto. Cushing geralmente era o herói, o sábio, aquele que tinha as respostas. Por isso, ele era conhecido como o Cavalheiro do Terror. O terceiro nome do triângulo é o grande Christopher Lee. Eu adoro Christopher Lee. Eu me lembro de ser criança nos anos 80 e ficar até de madrugada assistindo na TV o Drácula do Lee. O Drácula era um papel icônico, imortalizado pelo Bela Lugosi, mas o que Lee faz aqui é algo ainda mais surpreendente. Ele traz mais horror e toda uma sensualidade para o papel do vampiro. Isso se torna sua marca registrada. Ele interpretou Drácula em outras 7 produções e, curiosamente, não ficou marcado pelo papel. Ele participou também de filmes 007, foi Sherlock Holmes, e a galera mais nova vai lembrar dele como Saruman na trilogia Senhor dos Anéis, também o Conde Dooku em Star Wars, episódio 2. Chegamos aos anos 60, e nos anos 60 o terror vem aqui do Brasil. Isso mesmo, eu estou falando de José Mojica Marins, o espetacular Zé do Caixão. Em 1964 ele lança A Meia-Noite Levarei Sua Alma, o primeiro filme de terror feito no Brasil. E em 66 ele faz a continuação, Esta Noite Encarnarei no Seu Cadáver. Aqui ele conta a história de Zé do Caixão, um homem que se considerava superior ao resto da humanidade e por isso ele queria a mulher perfeita para ter um filho perfeito. Os filmes têm aquela estética suja, com uma tensão crescente a todo momento. Em 2008, Mojica volta ao personagem com uma espetacular encarnação do demônio. É sério, se você é fã de terror e não conhece essa trilogia, então você não é fã do terror. Mojica é um gênio e tem que ser reconhecido por todos. Chegamos aos anos 70 e ele nos traz Linda Blair. Apesar de ter ficado marcado no papel de Regan McNeil, a garotinha que é possuída pelo demônio Pazuzu no Exorcista e também na sua continuação, o que pouca gente sabe é que Blair tem uma extensa lista de filmes de terror no currículo. São filmes B, com aquele pezinho no trash, mas que são muito divertidos. Em 78, ela fez Verão do Medo, um telefilme dirigido por um então jovem Wes Craven, que é bem bacana. E em 81, ela esteve em Noite Infernal, um filme de terror bem trash, mas bem interessante. Nos anos 90 ela volta a revisitar a sua personagem mais famosa na sátira A Repossuída. E isso mostra que ela sabe brincar com a sua imagem e brincar muito bem. Mas ela tem uma filmografia bem interessante. Procure que você vai gostar. Os anos 70 também nos trouxe a fantástica Ingrid Pitt. Ela surgiu nos anos 60, mas foi nos 70 que ela deixou a sua marca. Participou de várias produções da Hammer, como Amores de Vampiro e A Condessa Drácula. Aliás, A Condessa Drácula é um filme muito bom que a galera tem que conhecer. Ela também participou de muitas produções para Amicus, que era uma produtora rival, da Hammer no período. Ela estava em A Casa que Pingava Sangue. Eu adoro esse nome, A Casa que Pingava Sangue. Acho tão bacana. Gosto mesmo. Assim, ela também estava no maravilhoso O Homem de Palha com Christopher Lee. A galera que gostou do novo Midsommar tem que assistir O Homem de Palha, viu? O filme é obrigatório, vai por mim. Chegamos aos anos 80, e os anos 80 foi a época do slasher. Muitos atores ficaram marcados pelos seus papéis. Você tem Kane Hodder, que fez alguns filmes de Sexta-feira 13. Você tem também o Doug Bradley, que foi o Pinhead por 8 ou 9 filmes do Hellraiser. Mas
Se eu puder indicar um símbolo dos anos 80, com certeza foi Robert Englund. Isso mesmo, o Freddy Krueger. Englund trouxe para o papel de Fred uma coisa que os psicopatas da época não tinham. Ele trouxe personalidade. Ele tinha um humor negro que era simplesmente sensacional. E isso se deve muito ao carisma de Englund, apesar de ele ficar marcado para sempre no papel. Ainda assim, Englund tem uma extensa carreira em filmes de terror. Em 89 ele participou de uma das versões de O Fantasma da Ópera. Ele também participou de Lenda Urbana e tem um filme dele de 2010, 2011, que é maravilhoso, 2001 Maníacos. Procure esse filme, é sério, 2001 Maníacos. Filmaço, vai por mim. Chegamos aos anos 90 e os anos 90 nos traz Tony Todd. Todd surgiu no terror numa das versões de A Noite dos Mortos-Vivos, mas foi em 92 que ele se tornou um ícone do horror, com o mistério de Candyman. Candyman é um filme que a galera não dá muito valor, mas é um filme que quebra paradigmas e bem acima da média, em parte pelo carisma de Todd. O seu Candyman, ao mesmo tempo que ele é aterrador, ele também é sensual, envolvente. Você quase compra a ideia do personagem. E isso, mais uma vez, se deve ao carisma de Todd. O filme teve mais duas continuações que não são tão boas quanto a original, mas marcaram para sempre Todd como um dos ícones do horror. Os anos 90 também trouxeram Brad Dourif. Dourif surgiu com o terror em 88, como a voz do Chuck, em Brinquedo Assassino, e também nas suas continuações. Ele só não está no último, no remake. E começou assim, uma carreira extensa com filmes de terror e também suspense. Em 90 ele estava em O Exorcista 3, um filme muito bom. Não se compara ao primeiro, é claro, mas O Exorcista 3 vale sim uma conferida. Chegamos aos anos 2000 e eu destaco os novos ícones do horror. O primeiro deles, Cherry Moon Zombie. Cherry surgiu no maravilhoso A Casa dos Mil Corpos, dirigido pelo seu marido, Rob Zombie, e também estava na continuação, Rejeitados pelo Diabo. Ela estava no remake de Halloween e também no 31. Aliás, 31, para quem gosta de filme gore, é um filmaço. O que eu mais gosto na Cherry Moon é que ela é linda, mas que ela vive suja, suada, parece que ela não liga muito para beleza, é isso que me chama a atenção. E ela vai estar também nos Três Infernais, o fechamento da trilogia sensacional iniciada lá com A Casa dos Mil Corpos. Os anos 2000 também nos trouxe Bill Moseley. Bill Moseley surgiu nos anos 80 ainda. Eu me lembro dele no segundo massacre da Serra Elétrica. Ele era o Top Shop, se não me engano, um papel bem interessante. Mas foi nos anos 2000 que ele de fato se tornou um ícone do horror, com o papel do sádico Otis, que também estava na Casa dos Mil Corpos. E ele também vai estar de volta em Os Três Infernais, que também traz o grande Sig Rey, outro grande ícone do horror que infelizmente nos deixou no mês passado. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Ah, que chato, que desagradável, né? Mas não fica assim não. O crossover de terror não para e ainda está rolando. Hoje nós teremos meu amigo Iago, no Caçadores Cult, falando sobre o filme A Bruxa, filmaço. Olha, esse crossover está simplesmente sensacional, você não pode perder. E se você gostou desse vídeo, já sabe, dá aquele like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Siga a página no Facebook, porque todo dia, ou quase todo dia, tem novidades exclusivas para vocês. Um abraço. Você isso aí.